Capítulo 4. Saber lidar com o dinheiro. A maioria das pessoas pensa mais em como gastar o que tem do que maneiras de poupar. A ideia de poupar e o autocontrole e autossacrifício que a acompanham estão sempre ligados a pensamentos de natureza desagradável, mas pensar em gastar é eletrizante. Na verdade, poupar pode se tornar tão fascinante quanto gastar, mas não até se tornar um hábito regular, bem fundamentado e sistemático. O dinheiro é o mediador comum de todas as relações econômicas neste planeta. É a seiva do mundo material, da mesma maneira que a fé é a seiva do mundo espiritual. Saber lidar com o dinheiro é uma habilidade que os triunfadores devem desenvolver com profundidade. Atílio Fontana foi um empresário de sucesso. A partir de um frigorífico falido, constituiu uma das mais bem-sucedidas empresas brasileiras, a Sadia. Para isso, precisou de muito talento, perseverança e trabalho. Um dos talentos de Fontana era lidar com o dinheiro, aplicando com muita sabedoria cada centavo amealhado. Ele sabia fazer o dinheiro render. Filho de colonos italianos, ele tinha apenas o ensino primário, mas dispunha de muita audácia e um acurado tino financeiro. Era piada corrente entre seus amigos que Fontana conseguiria nadar com um punhado de açúcar na mão sem deixar derreter, de tão mão fechada que era. Ele sempre repetia que, se não economizasse, não teria dinheiro para investir quando aparecessem as oportunidades. Fontana era muito mais jovem quando perdeu o pai e o irmão mais velho. Era muito jovem quando perdeu o pai e o irmão mais velho. Iniciou a atividade profissional como comerciante nos anos 1920, fornecendo alfafa para uma família paulistana. Com o lucro, abriu um hotel em Joaçaba, Santa Catarina. Como tinha uma personalidade agradável, aproveitou o hotel para fazer bons contatos e dali expandiu seus negócios, transformando-se em comerciante influente na região, ao mesmo tempo que começou a participar da vida política. No início da década de 1940, assumiu a direção de um frigorífico à beira da falência, em Concórdia, Santa Catarina, a pedido do prefeito da cidade. Em 1944, nascia a Sadia, transformada pelo tino de Fontana em uma potência econômica, com faturamento acima de 2 bilhões de dólares em 2006 e cerca de 25 mil funcionários. Em 2009, com a fusão com a Perdigão, foi criada uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF, Brasil Foods. Na política, Fontana foi prefeito de Concórdia em 1950 e chegou a vice-governador de Santa Catarina em 1970. Napoleão Hill descobriu que é impossível ser bem-sucedido nos negócios sem saber lidar com o dinheiro. Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o dinheiro, ou o dinheiro controlará você. Para controlar o dinheiro, você tem de administrá-lo, e administrar o dinheiro inclui o hábito de poupar. O hábito, uma vez incorporado à mente, é facilmente transformado em ação. Quando falamos no hábito de economizar, não queremos que você se torne sovina. Longe disso. O conceito aqui refere-se à capacidade de armazenar recursos para transformá-los em riqueza. Foi assim que Atílio Fontana conseguiu subir na vida de maneira estupenda. Aproveitou cada centavo dos lucros obtidos, aplicando em novos negócios e criando condições para estar sempre pronto para as oportunidades. Tirava de um lado e em seguida aplicava em outro. Não é preciso ser mesquinho ou avarento, é preciso ser organizado. Sua vida é do tamanho da sua organização. Você deve cultivar o hábito de poupar a fim de se colocar na rota de grandes oportunidades e desenvolver sua capacidade de visão, autoconfiança, imaginação, entusiasmo, iniciativa e liderança, afirmou Hill, advertindo sobre o perigo de ignorar a importância de gerir o orçamento e ter fundos de reserva.
Muitos homens percorreram um longo caminho na direção do sucesso apenas para tropeçar e cair, e nunca mais se erguer, por conta da falta de dinheiro em tempos de emergência. A taxa de mortalidade de negócios devido à falta de capital de reserva para emergências é estupenda. Fundos de reserva são essenciais para a operação bem-sucedida de negócios, assim como contas de poupança são igualmente essenciais para o sucesso dos indivíduos. Sem poupança, a pessoa sofre de duas maneiras. Primeiro, pela incapacidade de aproveitar oportunidades que aparecem apenas para a gente com dinheiro na mão. E segundo, pelo constrangimento devido a alguma emergência que exija dinheiro. Ter sorte nos negócios significa estar preparado para as oportunidades e também para os imprevistos. E estar preparado significa dispor de capital financeiro no momento em que haja necessidade. Se você não estiver preparado, não adianta as oportunidades surgirem. Se você não estiver preparado, os imprevistos podem se tornar catastróficos. Com certeza, você conhece histórias de indivíduos que tiveram rios de dinheiro e perderam tudo. Ganhadores de prêmios milionários na loteria, atletas, artistas, empresários. Às vezes pode ser má sorte, como uma recessão econômica violenta ou um sócio desonesto. Em outras, pode ser falta de planejamento ou de preparo para gerir a riqueza. Seja qual for o motivo para um grande revés financeiro, tem gente que jamais se recupera e tem aqueles que dão uma notável volta por cima. Donald Trump tinha bilhões de dólares e perdeu tudo nos anos 1990, chegando a declarar falência 3 vezes. Recuperou o que perdeu, aumentou o patrimônio e foi eleito presidente dos Estados Unidos. Como se explica esse fenômeno? Pessoas como Trump podem perder todo o dinheiro, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a mente bilionária. Você já percebeu que Trump nunca poderia ser apenas milionário? Como você acha que ele se sentiria com um patrimônio de 1 milhão? Provavelmente arruinado, um completo fracasso. Isso acontece porque o termostato financeiro de Trump está regulado para produzir bilhões, não milhões. Alguns têm o termostato financeiro programado para gerar milhares, não milhões. Em outros, o termostato está ajustado para gerar algumas centenas. Finalmente, existem aqueles cujos termostato está regulado para abaixo de zero. Esses estão congelados e nem sabem o porquê. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, como você deve administrar seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária chamada Liberdade Financeira. Deposite 10% de cada centavo que receber, descontado os impostos. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. Quando você vai gastar esse dinheiro? Nunca. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento apenas. Quando se aposentar, você usará os rendimentos dessa conta, mas não o principal. Assim, essa reserva estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. A conta da liberdade financeira produz 2 dividendos. O primeiro é segurança, que traz consigo a tranquilidade. Se alguém tem dinheiro guardado e perde o emprego, naturalmente sente-se mais tranquilo para procurar uma nova colocação, o que aumenta as chances de encontrar uma posição adequada. O segundo é a possibilidade de investimento. Boas oportunidades surgem o tempo todo. É preciso estar preparado. Como diz o ditado, dinheiro chama dinheiro. Depois de abrir a conta da liberdade financeira, institua em sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Pode ser uma moeda, um centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa, o hábito sim. A ideia é dar atenção diária ao objetivo de se tornar financeiramente livre. Faça esse pote se tornar seu imã para dinheiro. Faça com que traga mais e mais riqueza e oportunidades de liberdade financeira para a sua vida. Temos certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus rendimentos,
mas talvez seja a primeira vez que alguém lhe diz para ter outra conta, a conta da diversão, especificamente para poder gastar e curtir. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir ou ganhar dinheiro. Por outro, convém depositar um percentual dos seus rendimentos na conta da diversão. Por quê? Porque temos uma natureza holística. Sempre que afetamos uma parte da nossa vida, as outras também são afetadas. Algumas pessoas economizam ao extremo, com isso a parte lógica e responsável fica satisfeita, mas a parte lúdica não, o que pode gerar infelicidade e autossabotagem. Se você apenas gasta, não só jamais enriquecerá, como a parte responsável do seu ser também acabará fazendo com que você não curta as coisas com as quais depende dinheiro por causa da culpa. Culpado, você se sente infeliz, aí gasta ainda mais para se sentir melhor, e a gastança gera mais culpa. Você precisa romper esse círculo vicioso aprendendo a administrar suas finanças de um modo que dê certo. A conta da diversão ajuda na gestão financeira, permitindo-lhe gastar sem culpa. A regra da conta da diversão existe para ser zerada. Você deve investir todo o dinheiro da diversão em algo que o faça sentir-se rico. Vá a um bom restaurante, peça uma garrafa do melhor vinho, alugue um carro caro para passear no fim de semana, reserve acomodações em um hotel de luxo. Essa conta é para extravagâncias. Para a maioria de nós, a única forma de respeitar o plano de poupança é contrabalancear com um prêmio pelo nosso esforço. Outras finalidades da conta da diversão são fortalecer o músculo recebedor e tornar mais divertida a administração do dinheiro. Além da conta da liberdade financeira e da conta da diversão, é importante criar outras 4 contas para dividir o seu dinheiro: conta das despesas de longo prazo, conta da educação continuada, conta das necessidades básicas, conta das doações. Um participante de um treinamento que ministramos, Alfredo Chiwisky, contou que a primeira vez em que ouviu falar de administração de dinheiro pensou: caramba, isso é muito chato. Mais adiante, percebeu que, se quisesse ser financeiramente livre, teria de saber administrar seu próprio dinheiro. Como isso não era algo tão natural para ele, precisou cultivar o hábito, disse ter se lembrado de quando começou a treinar na academia. No início, não gostava nada e ficava todo dolorido. Alguns meses depois, passou não a só gostar da atividade, como também a aguardar pela hora do treino. Com a administração do dinheiro foi igual. Começou detestando, acabou gostando. Agora aguarda a chegada do pagamento para depositá-lo nas contas e curte monitorar a conta da liberdade financeira, que foi de 0 a muitos milhares e continua crescendo. Preparado para começar a consolidar sua liberdade financeira?